Chico Mendes. O Guardião da Amazônia. Uma obra do jornalista investigativo, escritor e comunicador brasileiro. Pádua Oliveira. Chico Mendes, a voz que não foi silenciada. As duas faces da mesma moeda. Capítulo 1. A terra que ensina. A floresta não tem pressa. Ela cresce devagar, como se cada folha soubesse exatamente o momento certo de nascer. Na imensidão da Amazônia, onde o verde parece não ter fim, a vida segue um ritmo próprio, antigo, silencioso e constante. Foi nesse cenário que nasceu a história de Chico Mendes. Muito antes de seu nome ser conhecido pelo mundo, ele era apenas um menino entre seringueiras, aprendendo com a terra aquilo que nenhum livro poderia ensinar. O cheiro da chuva na mata, o som distante dos rios e o trabalho duro dos seringais faziam parte da sua infância. Ali, cada dia era uma lição, e cada lição, uma forma de sobrevivência. Enquanto outros lugares falavam de progresso, aquela região falava de equilíbrio. Nada era isolado, tudo estava conectado. A floresta, as pessoas e o tempo. Sem saber, Chico crescia dentro de uma das maiores escolas do mundo, a própria natureza, e ela silenciosamente moldava o homem que ele se tornaria. Capítulo 2. A vida nos seringais. Viver nos seringais nunca foi simples. O trabalho começava antes do sol nascer e terminava quando a floresta já havia engolido a luz do dia. Era uma rotina de esforço constante, marcada pela solidão das trilhas e pela relação direta com a natureza. Chico aprendeu cedo que a floresta podia ser generosa, mas também exigente. Cada árvore tinha seu tempo. Cada corte precisava de cuidado. Cada erro podia custar o sustento de uma família inteira. Mas havia também uma sabedoria profunda naquele modo de vida. Nada era desperdiçado. Nada existia sem propósito. A borracha extraída, os frutos colhidos, os caminhos abertos entre as árvores, tudo fazia parte de um sistema vivo. E aos poucos, Chico começou a perceber algo que mudaria sua forma de enxergar o mundo. A floresta não era um obstáculo, era uma aliada. Capítulo 3. O despertar da consciência. Com o passar do tempo, a realidade ao redor começou a mudar. Novas frentes de ocupação avançavam sobre a Amazônia. Árvores eram derrubadas em grande escala, terras eram disputadas, e comunidades inteiras viam seu modo de vida ameaçado. Chico observava tudo com atenção crescente. Aquilo que antes parecia apenas parte da paisagem passou a ser motivo de inquietação. Por que destruir aquilo que sustentava tantas vidas? Por que tratar a floresta como algo descartável? Essas perguntas não tinham respostas fáceis, mas foram elas que marcaram o início de uma transformação silenciosa. Chico já não era apenas um trabalhador da floresta. Estava começando a se tornar alguém que questionava o destino dela. E, sem perceber, dava os primeiros passos de uma trajetória que ultrapassaria os limites do Acre e alcançaria o mundo. Capítulo 4. O primeiro confronto. A floresta, por muito tempo, parecia imutável, mas a história ao redor dela estava em constante transformação. Nos anos que se seguiram, a Amazônia começou a sentir com mais força a chegada de interesses externos. Grandes propriedades avançavam sobre áreas antes ocupadas por comunidades tradicionais. A lógica era simples e brutal: derrubar, ocupar, expandir. Chico Mendes passou a testemunhar, de perto, o impacto dessas mudanças. Famílias sendo pressionadas a deixar suas terras. Áreas de seringais sendo destruídas. Modos de vida inteiros ameaçados. Não era apenas uma disputa por terra, era uma disputa por existência. Nesse cenário, Chico começou a se destacar não apenas como trabalhador, mas como alguém disposto a resistir. Sua inquietação deixou de ser silenciosa e passou a se transformar em ação. Ele entendia que, sozinho, pouco poderia fazer, mas também começava a perceber algo essencial. Quando muitos se unem, a força muda de escala. E foi dessa percepção que nasceram as primeiras formas de organização entre os seringueiros. Capítulo 5. A força da união.
A resistência na floresta não acontecia em grandes palcos. Ela acontecia em trilhas de terra, em encontros discretos, em conversas à luz fraca de lamparinas. Ali, longe dos centros urbanos, começava a surgir uma nova consciência coletiva. Chico Mendes esteve no centro desse movimento. Ele defendia uma ideia simples, mas poderosa. Nenhum trabalhador da floresta deveria enfrentar sozinho a pressão da destruição. A união era a única forma de sobrevivência. Com o tempo, os encontros se tornaram mais organizados. As vozes antes isoladas começaram a formar um coro. E desse coro nasceu uma nova forma de resistência. Não baseada na violência, mas na presença, na ocupação pacífica, na recusa em abandonar a terra. Esse método ficou conhecido como uma forma de defesa coletiva da floresta e mudou profundamente a dinâmica dos conflitos na região. Chico não falava como alguém distante da realidade. Ele falava como alguém que caminhava dentro dela. E isso dava força às suas palavras. Capítulo 6. O empate. Em meio aos conflitos crescentes, surgiu uma forma singular de resistência. Quando madeireiros ou grileiros avançavam sobre áreas de seringal, os trabalhadores se reuniam. Homens, mulheres e até crianças caminhavam juntos até os locais ameaçados. Formavam uma barreira humana entre a floresta e a destruição. Não havia armas, não havia violência, havia presença. Esse ato ficou conhecido como empate. Chico Mendes foi uma das principais lideranças a organizar essa estratégia. E ela mudou profundamente a forma como os conflitos eram vistos. Pela primeira vez, a floresta não era defendida apenas com palavras. Era defendida com corpos, coragem e união. Os empates mostravam algo essencial, que a floresta não estava vazia. Ela tinha gente, tinha vida, tinha história. E essas pessoas estavam dispostas a defendê-la. Com o tempo, os empates passaram a chamar atenção para muito além do Acre. E o nome de Chico Mendes começou a ultrapassar as fronteiras da floresta. Capítulo 7. Quando o mundo passou a ouvir. Durante muito tempo, a luta de Chico Mendes parecia restrita à floresta. Um movimento silencioso distante dos grandes centros. Mas isso começou a mudar. As histórias dos empates, da resistência dos seringueiros e da luta pela preservação da Amazônia começaram a atravessar fronteiras. Jornalistas chegaram ao Acre. Pesquisadores foram até as comunidades. Organizações internacionais passaram a observar o que acontecia na região com atenção crescente. Pela primeira vez, o mundo começava a enxergar a Amazônia não apenas como um território distante, mas como um espaço vivo, habitado e essencial. Chico Mendes, antes conhecido apenas localmente, passou a ser ouvido em diferentes países. Mas ele não falava como alguém em busca de reconhecimento. Falava como alguém que carregava uma responsabilidade. A cada entrevista, reforçava a mesma ideia. A floresta não era vazia. Ela tinha pessoas. E essas pessoas precisavam ser respeitadas. O que começou como uma luta local, aos poucos, se transformava em um debate global. Capítulo 8. A sombra sobre a floresta. O reconhecimento internacional trouxe visibilidade, mas também trouxe tensão. Na medida em que a voz de Chico Mendes ganhava força, os interesses contrários também se intensificavam. A floresta passou a ser palco de disputas cada vez mais duras. Pressões aumentavam, conflitos se tornavam mais frequentes e as ameaças deixaram de ser apenas indiretas. Começaram a fazer parte do cotidiano. Chico sabia disso. E ainda assim continuava. Visitava comunidades, participava de reuniões, denunciava irregularidades, defendia os trabalhadores da floresta com a mesma firmeza de sempre. Mas agora havia algo diferente no ar, uma sensação constante de risco. Amigos próximos começaram a sugerir cautela. Alguns recomendaram afastamento temporário, outros falaram em proteção, mas Chico recusava a ideia de abandonar a região. Ele acreditava que sua presença era parte da própria luta, e sair seria enfraquecer aquilo que ajudou a construir. A floresta, antes símbolo de abrigo, começava a carregar também uma sombra crescente. O legado que não se calou.
A morte de Chico Mendes marcou o fim de uma vida, mas não o fim de uma ideia. Pelo contrário, algo inesperado começou a acontecer nos dias, semanas e meses que se seguiram. A história que antes era local, restrita à floresta e aos seringais, passou a ganhar o mundo. Jornais internacionais passaram a contar quem era aquele homem do Acre. Universidades começaram a estudar sua trajetória. Organizações ambientais ampliaram o debate sobre a Amazônia com uma urgência inédita. E uma pergunta começou a ecoar com força: como uma luta pela floresta pôde chegar a esse ponto? A resposta não era simples, mas uma coisa ficou clara. Chico Mendes não havia sido silenciado, ele havia sido amplificado. As ideias que defendia, a preservação da floresta com justiça social e respeito às comunidades tradicionais, começaram a influenciar políticas, pesquisas e novas formas de pensar o desenvolvimento. Pela primeira vez, a Amazônia deixou de ser apenas um território distante. Passou a ser reconhecida como parte essencial do equilíbrio do planeta. E o nome de Chico Mendes tornou-se símbolo dessa mudança. O documentário completo e detalhado você encontra nas plataformas digitais, em formas de e-book, audiobook e livro escrito. Chico Mendes, o guardião da Amazônia. Verdades nunca reveladas. Testemunho fiel de todos os fatos. Mais uma obra candidata a best-seller. Do escritor Pádua Oliveira, com mais de 40 anos na comunicação brasileira.